Sete fala A Eterna Validade da Alma. Estudo comentado, sessão 530. Nesta sessão, Sete inicia falando sobre os potenciais da alma. Nós acreditamos que temos apenas uma forma, o corpo físico, e que só podemos estar em um lugar por vez. Isso acontece porque nossa identidade está profundamente associada ao corpo. É tão forte essa identificação que nos parece quase impossível imaginar nossa existência fora dele. Mas essa é apenas uma parte da história. Na verdade, nós possuímos outras formas que não percebemos fisicamente. Criamos formas o tempo todo para diferentes propósitos através da energia concentrada de nossos pensamentos, emoções e desejos. Toda forma é energia condensada, organizada a partir de imagens emocionais e psíquicas internas. Quanto maior a intensidade emocional, mais definida e eficaz essa forma se torna. Quando sentimos um desejo muito forte de estar em outro lugar, por exemplo, uma forma pseudofísica nossa pode surgir ali. Essa forma carrega a marca da nossa personalidade, embora normalmente não tenhamos consciência disso. Ela geralmente não é percebida pelos sentidos físicos comuns, mas pode ser percebida por pessoas que utilizam os sentidos internos e no futuro até por instrumentos científicos mais refinados. Essas formas não são simples imagens mentais sem efeito. Elas interagem com o ambiente, alteram o campo energético ao redor e abrem espaço para si mesmas. Podem coexistir com objetos físicos e até se sobrepor a eles, gerando interações sutis que acontecem abaixo do nível da percepção comum. Se o desejo for ainda mais intenso, uma parte do nosso fluxo de consciência pode acompanhar esta forma. Nesses casos, podemos ter percepções momentâneas do ambiente onde a forma está, como sentir um cheiro, uma sensação ou uma emoção que não faz sentido no lugar físico onde o nosso corpo se encontra. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Nosso corpo físico, inclusive, não é tão estável quanto parece. Ele existe porque é sustentado por uma enorme concentração emocional e psíquica. Essa energia não apenas criou o corpo, mas o mantém. O corpo está em constante pulsação, como se estivesse acendendo e apagando continuamente. Mesmo fisicamente, não estamos aqui o tempo todo da forma como acreditamos. O espaço que nos cerca está repleto de formas incipientes, imagens muito vívidas que ainda não se condensaram totalmente em matéria física. Tudo o que existe fisicamente também existe em outros níveis menos densos. O que percebemos como matéria é apenas aquilo que atingiu um certo grau de concentração energética. Para ajudar a compreender isso, Sete usa a analogia de uma mesa. Além da mesa física que vemos, existem inúmeras mesas semelhantes a ela, mais sutis, menos densas, espalhadas atrás, à frente, acima e abaixo. Cada uma representa a mesma realidade em diferentes níveis de condensação. Nós só percebemos aquela que se tornou suficientemente densa para os nossos sentidos. Nosso sistema de realidade não é o mais intenso nem o mais amplo. Ele é simplesmente aquele do qual fazemos parte neste momento. Outras partes de nós habitam sistemas mais abrangentes, onde a consciência aprende a lidar com a concentração de energia ainda maior, criando formas de natureza diferente. Nossa ideia do espaço é distorcida, porque chamamos de vazio
tudo aquilo que não conseguimos perceber, quando na verdade ele está cheio de fenômenos. Nós já nos sintonizamos ocasionalmente com essas outras realidades, especialmente em estados alterados de consciência, mas muitas dessas experiências se perdem por não encontrarem registro físico ou lógico. A forma que projetamos, mesmo sem sentidos físicos, possui um tipo próprio de percepção e segue suas próprias leis de realidade, tendo até um grau mínimo de consciência. Nós mesmos somos projeções de um eu maior, um super-eu que desejou intensamente a existência na forma física. Isso não nos torna marionetes. Seguimos nosso próprio caminho de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ampliamos a experiência desse eu maior. Nunca seremos anulados ou absorvidos por ele. Pelo contrário, nossa existência individual é essencial para a expansão da consciência total. Não existe limite para a consciência nem para suas formas de materialização. Nossa personalidade atual não desaparece após a morte. Ela continua a crescer, aprender e se desenvolver. Aquilo que costumamos chamar de alma é apenas uma parte de uma identidade muito mais vasta que jamais poderia se expressar completamente em uma única personalidade. Nós também podemos, através de foco emocional intenso, projetar formas que outras pessoas podem perceber. Isso pode acontecer de maneira consciente ou inconsciente. Importante lembrar que isso não tem relação com o corpo astral, que é outra coisa. O corpo astral não abandona o corpo físico. O que é projetado são formas criadas a partir da energia emocional. Além disso, não estamos focados apenas em um corpo, mas também em uma frequência específica de eventos que chamamos de tempo. Outros períodos históricos existem simultaneamente, assim como outros eus reencarnatórios. Não percebemos isso porque não estamos sintonizados nessas frequências. As regras do jogo que aceitamos nos fazem acreditar que apenas o passado pode ser conhecido, mas não o futuro. Se as regras fossem diferentes, teríamos acesso à história do futuro da mesma forma que temos ao passado. Após a morte, em outros níveis de realidade, essas regras mudam. O futuro se torna tão acessível quanto o passado. Ainda assim, não existe apenas um passado. Existem muitos passados prováveis e escolhemos apenas alguns para considerar reais. Da mesma forma, existem futuros prováveis e presentes prováveis. As palavras passado, presente e futuro são apenas convenções, assim como o ego, consciente e inconsciente. O ensinamento central dessa sessão é profundo. Nós somos uma consciência multidimensional capaz de criar formas, projetar partes de si, viver múltiplas realidades simultaneamente e expandir-se infinitamente. Aquilo que chamamos de vida física é apenas um foco específico dentro de um campo muito maior de existência.